dando continuidade a essa nossa série de resoluções de questões já aplicadas em concurso, né, concursos públicos, nós estamos vendo agora questões já aplicadas, né, no concurso da Casa da Moeda do Brasil, né, um dos importantes concursos públicos que a gente tem, né, por esse Brasil. E ele diz assim, ó, interessante essa questão. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população brasileira atual é de cerca de 191 milhões de habitantes. Esse número que expressa a população brasileira atual também pode ser escrito na forma, e aí ele apresenta 5 itens, certamente um deles é o correto. Vamos à resolução? Olha só, essa é uma questão que a gente olhando assim de estalo, né, acredita ser uma questão de notação científica, né? Vamos explicar rapidinho o que vem a ser notação científica. Agora, ele não falou em nenhum momento que ela é de notação científica. Eu estou acreditando que ela seja. Perfeito? Vamos ver se ela é realmente por notação científica, né? Senão a gente vai tentar um outro caminho e vamos chegar lá bem parecido com a resolução por notação científica. Olha só, aí eu defini aqui, essa é uma questão de notação científica, e é bom lembrar o que é notação científica. Notação científica é uma forma de escrever um número ou muito grande ou muito pequeno, de uma forma mais simples de se trabalhar com ele. A gente sabe que a gente colocar, né, uma quantidade muito grande de zero torna nossas operações de multiplicação, divisão, né, sempre muito complicadas. Então a notação científica é um mecanismo matemático, né, onde a gente trabalha com uma forma, com uma representação desse mesmo número, tá? De uma forma mais simples de se trabalhar, de se operar e até mesmo de entender o que é. Olha só, eu vou explicar como é que é feito assim. Então eu tenho um número qualquer, seja ele grande ou pequeno, eu devo representá-lo nessa forma. Esse número A, tá certo? Ele será igual a um número n vezes 10 elevado a x. Tá? É uma forma onde eu vou colocar o número numa forma fatorada, onde um desses números é n. E o outro é uma potência qualquer de 10. Perfeito? Onde? Agora que é o detalhe. Esse n tem que ser maior ou igual a 1. Perfeito? Ele tem que ser n é maior ou igual a 1. No entanto, ele é menor que 10. Então, esse número vai ser escrito 1, alguma coisa, 2, 3, até 9, alguma coisa. Nunca chega a 10. Então, n é um número maior ou igual a 1 e sempre necessariamente menor que 10. E o x, no caso, esse expoente do 10, né, isso é um número qualquer. Perfeito? Tanto positivo quanto negativo. Se o número for muito grande, não é isso? Esse número x será maior que 10. Se esse número for muito pequeno, 0, alguma coisa, né? Esse x será um número negativo, tá claro? Isso é a forma da gente escrever um número, tá certo? Normalmente grande ou pequeno, nessa forma que a gente chama de notação científica, tá certo? Bom, no caso do problema aqui, ó, 191 milhões de habitantes, vamos escrever isso aqui. Vamos lembrar, ó, 191 está aqui, ó. Eu boto 3 zeros, eu já tenho 191 mil. Se eu coloco mais 3 zeros, milhão. Perfeito? Ó, 191 milhões. Se eu botasse mais 3 zeros, eu teria bilhões. E mais 3 zeros, eu teria trilhões. E mais 3 zeros, eu teria quatrilhões e assim sucessivamente, tá claro? No caso aqui nosso, 191 milhões é 191 seguido de 6 zeros. Transformando esse número na forma de notação científica, aqui que é o grande lance. Olha só, gente, eu tenho meu número aqui, ó, 191 milhões, né? Pelo que eu vi, esse número tem que ser formado por uma parte n, né, um número n, vezes uma potência qualquer de 10. Olha só, esse número n tem que ser entre 1 e 10. Então eu tenho aqui 191, não é isso? Ele será um número como? Ó, 1, alguma coisa. Poderia ter 19, não pode, porque o n tem que ser menor que 10. Perfeito? Então o que eu vou fazer aqui? Para que eu chegue aqui, olha só, a gente sabe que um número 191 milhões, a vírgula está exatamente após o último zero. Vamos ver quantas casas eu tenho que voltar para conseguir colocar esse número numa forma de notação científica. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, não cheguei, hein? 7, olha, a minha vírgula está aqui. 8. Aí eu tenho 1, a vírgula parou aqui, ó, 1, Então isso aqui é igual a 1,91 vezes 10 à oitava. Por que 10 à oitava? Eu não voltei 8 casas decimais? E vou caminhar, então, 8 casas decimais. Olha lá, tá vendo? Perfeito? Então, eu voltei com a vírgula 8 casas e, para não alterar, eu vou multiplicar por 10 à oitava.
Vamos entender melhor agora sim como é que eu fiz isso aqui, ó. Vocês concordam que para eu chegar nessa forma de 1,91 eu precisei dividir os 191 milhões por 10 à oitava? Por que 10 à oitava? Cada zero que eu ande, né, que eu volte, gente, é um 10. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 à oitava. Se eu dividir por 10 à oitava, a matemática me obriga a equilibrar isso, multiplicar por 10 à oitava. Né? Vamos lá? Podemos voltar? Olha só. 191 milhões, né, é igual a quem? 191 milhões, eu não dividi por 10 à oitava, eu não voltei 8 casas. E aí, se eu voltei 8 casas, é porque eu dividi por 10 à oitava. Cada casa que eu volto, eu estou dividindo por 10. Eu dividi 8 casas, estou dividindo por 10 8 vezes, 10 à oitava. E a matemática não me deixa dividir por 10 à oitava sem equilibrar. E como é que eu equilibro? Eu divido por 10 à oitava e multiplico por 10 à oitava. Se eu quisesse simplificar, eu cortava esse com esse. E voltaria até esse. Então isso que eu fiz aqui, ó, é exatamente igual a isso. Só que quando eu divido 191 milhões por 10 à oitava, eu encontro o que eu preciso, que é o 1,91. E aí esse 10 à oitava fica sobrando para equilibrar lá. 1,91 vezes 10 à oitava. Verificando meus itens lá em cima, eu percebo que o item correto é a letra D. Tá claro? Mas vamos ver o seguinte, o problema em nenhum momento falou que isso era uma questão de notação científica. Então, as outras questões poderiam ser corretas. Ele não mandou transformar para notação científica. Eu é que, com a experiência que a gente traz, né, eu percebi que deveria ser notação científica e fiz. Tá? Mas poderia ser uma outra resposta qualquer. Vamos ver, eu já tenho minha resposta certa, não tem dúvida que é a letra D. Olha só, gente, vamos ver aqui, que eu queria mostrar a vocês o seguinte, olha só. Os outros itens dessa mesma questão, vamos dar uma olhadinha comigo aqui, ver se a gente confere aqui. Olha só. A letra A, né, o item A, 191 vezes 10 à oitava, isso é igual a quem? Ó, 191 seguido de 8 zeros, 19, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui está dando 19 bilhões. Não é isso, né? 191 milhões. Então a letra A está errada. Vamos ver a letra B? 19,1 vezes 10 à oitava. Olha só, eu vou caminhar com a vírgula uma casa e para isso eu vou dividir por 10. Não é isso? Ó. Se eu multipliquei aqui por 10, para equilibrar eu tenho que dividir por 10. Multiplico esse por 10, 191, divido esse por 10, 10 à sétima. É o 191 seguido de 7 zeros. E aí dá 1.910 milhões. Está errada a minha questão, não é 191 milhões. A letra C, mesma coisa que eu fiz lá em cima, faço aqui, ó. 191, né? 19,1, multipliquei por 10, vou dividir por 10. 191 vezes 10 à quinta, isso dá 19 milhões e 100 mil, e não é isso, são 191 milhões. Também está errada a letra C. A letra E, eu nem vou verificar, porque se a minha letra D, que está com escrito, né, com 1,91 é a correta, a outra que tem 1,91 vezes 10 à sexta, claro que é errada. Confirmando então, minha resposta certa é o item D, letra D. Bastante interessante essa questãozinha da Casa da Moeda, né, que nos fala de notação científica, um assunto que eu não tinha abordado ainda, mas prometo que vou retornar esse assunto, né, em outra oportunidade, porque é um assunto realmente bastante interessante e que pega pelo pé de muitos alunos, muito concursantes. Tá claro então, gente? Foi um prazer. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemáticamuitofácil.com.